Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no último relatório mensal do XP Crédito Imobiliário, o famoso XPCI 11, para entender o que aconteceu em outubro de 2025. E vamos direto ao ponto, a pergunta que não quer calar e que todo mundo se faz. Será que o XPCI 11 é um bom investimento? É isso que a gente vai investigar hoje. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, vamos entender o que é o XPCI 11. Depois, o desempenho dele em outubro. Aí, a gente olha com calma os pontos positivos e também os riscos. E, por fim, como juntar tudo isso para uma decisão. Então, vamos começar pelo começo? O que exatamente é esse fundo? De forma bem simples, o XPCI 11 é um fundo de papel. Ou seja, em vez de comprar imóveis físicos como prédios ou galpões, ele investe em dívidas do setor imobiliário, principalmente nos CRIs. Basicamente, o fundo empresta dinheiro para o mercado e recebe juros por isso, gerando renda para os cotistas. Beleza, entendido o que ele faz. Vamos ver como ele se saiu. Como foram os números de outubro? Olha aí, o fundo distribuiu 90 centavos por cota. Esse foi o rendimento que pingou na conta de quem investe no mês. E esses 90 centavos representam um dividend yield mensal de 1,08%. Mas o número que realmente chama a atenção é quando a gente projeta isso para o ano todo. Chega a quase 14%. É um retorno bem expressivo, sem dúvida. Ok, o rendimento parece bom, mas o que mais tem de positivo aí? Vamos dar uma olhada nos pontos fortes que o próprio relatório do gestor destaca. Basicamente, a gente pode resumir em 3 pilares. Primeiro, a consistência nos pagamentos, que é o que todo mundo busca num fundo de renda. Segundo, um portfólio bem diversificado, ou seja, o fundo não aposta todas as fichas num lugar só. E terceiro, uma gestão ativa, que significa que o time está sempre trabalhando para tentar gerar um retorno extra. E falando em diversificação, esse gráfico mostra bem isso. A maior fatia, de 32%, está no varejo alimentício, mas logo depois vem incorporação, shoppings, saúde e uma fatia grande de outros. Isso é bom porque se um setor específico tiver problemas, os outros ajudam a equilibrar o resultado. Outro ponto-chave da diversificação é este aqui: como a dívida é corrigida. A gente vê que a esmagadora maioria, 85%, está atrelada ao IPCA, ou seja, à inflação. Isso protege o poder de compra do dinheiro. Os outros 15% seguem o CDI, que acompanha os juros. Ter essa mistura ajuda o fundo a se proteger em diferentes cenários econômicos. E lembra que falamos da gestão ativa? O relatório reforça isso. A estratégia do fundo não é só ficar parado recebendo juros. Eles buscam ativamente gerar ganhos de capital, comprando e vendendo títulos no mercado. E o mais importante, o objetivo é que isso seja recorrente e não um ganho isolado. É uma fonte extra e constante de retorno. Mas claro, nem tudo são flores. Para uma análise completa, a gente precisa olhar o outro lado da moeda, os riscos envolvidos. E o primeiro grande ponto de atenção vem do cenário geral do país. O gestor deixa claro no relatório que há uma preocupação com a desaceleração da economia brasileira. Além disso, existe uma certa apreensão com o cenário fiscal a partir de 2026 e com um possível aumento de gastos públicos por causa das eleições. Tudo isso cria um ambiente de maior incerteza. E a incerteza pode virar um problema real. Aqui temos um exemplo prático de risco de crédito que está no portfólio. O relatório menciona o caso da Casas Bahia, que é uma das devedoras e que pediu recuperação extrajudicial. Na prática, isso significa que a dívida está sendo renegociada e sempre existe o risco de o pagamento não ser feito como combinado. É um lembrete de que o risco de calote existe. Agora, olha que interessante essa comparação. O valor patrimonial, que seria o preço justo de cada cota, é de R$ 88,43. Só que na bolsa, o mercado está pagando R$ 83,18, ou seja, o fundo está sendo negociado com um desconto. Isso pode ser interpretado de duas formas: ou é uma oportunidade de comprar barato, ou é um sinal de que o mercado está com o pé atrás por algum motivo. Certo, vimos os pontos positivos, vimos os riscos. E agora, com tudo isso na mesa, como se chega a uma conclusão? A ideia aqui não é dar uma recomendação, mas um roteiro para análise pessoal. Vale a pena olhar o histórico de rendimentos, mergulhar na qualidade do portfólio para ver quem são os devedores, ponderar o cenário econômico e, por fim, fazer a pergunta de US$ 1 milhão. O retorno esperado compensa o risco que se está correndo. No fim das contas, a grande questão é essa: o XPCI 11 se encaixa numa estratégia de longo prazo?
A resposta passa por colocar na balança os rendimentos consistentes e a diversificação de um lado contra os riscos bem claros da economia e a possibilidade de calotes do outro. A decisão final depende do perfil e dos objetivos de cada investidor.